Salve, ouvinte da T, tudo bem? Você já sabe, todos os dias a gente tem um convidado diferente para deixar você muito bem informado. Às segundas, nós falamos sobre saúde com o professor Everson Krum. Tudo bem, professor? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham no Pode Ter. Vamos lá. Hoje falaremos sobre polilaminina. É isso? Exato. Isso o que mesmo. É isso, professor? Então, a polilaminina gerou uma polêmica, viralizou os assuntos. A bióloga Tatiana ganhou muito destaque a respeito dessa pesquisa que ela tem. Então, vamos tentar focar no aspecto de que tem que tomar cuidado. Vamos só antecipar, professor. A polilaminina é aquela substância que está sendo injetada, eu não sei como que funciona, e que tá fazendo com que algumas pessoas que têm tetraplegia ou paraplegia, elas voltem a ter movimentos. Isso é o que viralizou. A base. A base, né? Então, a laminina é obtida a partir de placenta. O laboratório que tem a patente e que está trabalhando em parceria com a bióloga, recolhe algumas placentas de maternidades do interior de São Paulo, traz para o seu laboratório, industrializa e transforma em polilaminina. A laminina tem um papel fundamental no desenvolvimento durante a gestação do feto, porque ela auxilia mostrando como se fossem os caminhos que os neurônios têm que fazer as suas conexões. Então, esse é o objetivo não, é a função original da laminina. As pesquisas da bióloga Tatiana mostraram que, modificado em animais, isso teria um resultado positivo. Então, foi muito interessante, é um trabalho de 20 anos. O que ela fez? Ela pediu e usou, e isso faz parte da pesquisa do medicamento, usou esta modificação, esse produto que pode vir a ser um outro medicamento, usou isso em alguns pacientes e esses pacientes tiveram boa resposta, mas é um número pequeno, eram 8 pacientes que usaram isso aqui, que faz parte do protocolo de um trabalho científico. Então ela fez isso, aí pegou esses dados e juntou para fazer uma publicação e mostrar isso para o mundo. Pacientes aqui do Brasil? Do Brasil. São pacientes do Brasil, acompanhados, né, com todos os dados, com características especiais. A aplicação foi logo após a lesão, um acidente de moto, um acidente de maneira geral, uma queda, alguma coisa que provocou aquilo ali. Então, fizeram esses primeiros trabalhos e preparou um artigo que vai para o mundo inteiro para que outras pessoas avaliem aquilo que foi conseguido. Quando ela fez isso, viralizou. Souberam que tinha um produto sendo desenvolvido e que as pessoas podiam voltar a andar. Então, até para compreender, professor, então era um estudo apenas científico voltado para a comunidade médica acadêmica. Exato. E que acabou se tornando público e aí todo mundo queria saber o que era essa possibilidade. O que era isso aí. E aí gerou uma comoção, porque a gente entende, né? Alguém que sofreu um acidente ou que perdeu, né, a sensibilidade. Então, isso gerou uma comoção e aí viralizou. Um paciente que usou, acho que em 2018... mostrou ele hoje fazendo várias atividades. Então, gerou toda essa discussão sobre a polilaminina. E aí é que nós temos que colocar o pé no chão. Tem que colocar o pé no chão, por quê? Porque é um negócio muito inicial. É muito inicial. O número de pacientes é pequeno. Todos voltaram a ter movimento? Não. Alguns voltaram a ter movimento. Dos 8 pacientes, segundo relatos do próprio trabalho, 2 foram a óbito, mas pelo motivo da lesão, teriam ido a óbito por causa da lesão, e os outros 6 começaram a recuperar parcialmente movimentos, alguns um pouco mais de recuperação melhor. Então, passou do momento de pré para agora pedir uma autorização para estudar. Para ter uma ideia, para estudar nesta primeira fase, serão só 5 pacientes. Foi isso que foi pedido para a Anvisa. Nós queremos estudar 5 pacientes entre 18 e 72 anos que sofram um acidente, que tenham uma lesão e que, por médicos especializados no tratamento, fariam a injeção desse medicamento diretamente na medula espinhal.
até 72 horas depois da lesão. Então, é muito bem controlado e só com 5 pacientes. Qual que é o objetivo nesse momento? Tem um princípio que é primum non nocere. Primeiro, não causa problema. Não causar dano. Esses 5 pacientes é para verificar isso. Se usar esse medicamento, esse possível futuro medicamento, não vai fazer mal. Então, fica perfeitamente controlado, os sintomas, a fisioterapia é igual para todo mundo, tem tudo um protocolo de como é que tem que fazer para acompanhar esses 5. A viralização do assunto fez com que judicialmente se conseguisse esse medicamento para outros pacientes ou outras pacientes, mas que fogem desse controle da pesquisa. Então não dá para saber não tem como acompanhar aquele paciente, não tem como saber, e essa é uma outra crítica que se faz a isso, não tem como saber se aqueles pacientes que não tomarem esse medicamento vão também ter melhoras, porque depende do tipo da lesão. Perfeito. Então tem que ter todo um acompanhamento, depois que juntarem todas essas informações, aí é publicado e verificado se não tem nenhum erro, se não tem nenhum problema. Por quê? Primeira fase, não causou mal, então agora nós vamos ver se funciona. Vamos ver quais os efeitos colaterais, o que vai causar. A polilaminina, tentar mostrar, é como se fosse um cabo cheio de fios por dentro. Quando tem uma lesão, ele rompe. Certo. A polilaminina injetada na medula... Isso na medula. Isso na medula. Na medula. Então, rompeu. 1, 2, 3, 4, 5 cabos. Não dá para saber. Certo. Então, rompeu. A polilaminina viria como se ela fosse assim, uma base, como se ela fosse um andaime, um suporte, para fazerem as conexões de novo. Para tentar fazer as conexões de novo. Então, esse é o objetivo. Agora, tem que ver se não ia voltar normalmente, se injetando uma substância ali não pode fazer mal, não pode trazer um problema para outro lugar do organismo, não pode ficar pior do que o tratamento original. Então, se a laminina ela tem a função básica de ligar neurônios ou então indicar, isso poderia talvez trazer um agravamento de uma possibilidade de câncer, será, professor? Exatamente, pode ser câncer, pode ser... Claro, é menos traumático do que a lesão, mas uma dor de cabeça que não para por nenhum momento, uma dor em algum outro lugar, uma dor que fique muito, muito forte, isso. Então, tudo isso o estudo vai relatar. Na sua opinião, professor, a justiça se antecipou em autorizar para esses pacientes? É que o juiz, ele se baseia no direito à vida. Muitas vezes ele vai se basear no direito à vida, na legislação em relação a isso, né? Em relação ao direito à vida, e acaba cedendo. Eu tenho um dado, só me desculpem se não for preciso, mas tem cerca de 40 processos judiciais. Pedindo a utilização da polilaminina. Pedindo a utilização. E quem pede isso se responsabiliza integralmente por ser algo que der errado, porque não se tem esse estudo. Porque não faz parte do controle. Né? E eu chamo a atenção em relação a isso, porque há uma preocupação muito grande em relação ao que você aprova. Porque se aprovar e der problema, quem nos ouve talvez lembre da história da talidomida, que gerou no mínimo 10 mil pessoas com deficiência, né? Sem braço, sem perna. Há uns 10 anos atrás, Edu, acho que teve a polietanolamina, que era a pílula do câncer. Queriam fazer uma lei autorizando, e sumiu a polietanolamina. Não se fala mais, sabe? Por quê? Porque mostrou que não tinha resultado. Não tinha eficácia. O Brasil tem uma vantagem positiva por esse sistema, é que nós não temos aqui no Brasil dois medicamentos que foram muito usados nos Estados Unidos. E que hoje os Estados Unidos pagam o preço de ter uma crise de saúde pública voltada a opioides. O Brasil não teve. O oxicocodin, né, que foi desenvolvido para dor intensa. Então, tinha muita gente que tinha dor e os Estados Unidos tinham uma cultura de tentar aliviar a dor. Teve os veteranos de guerra
que voltavam e começaram a usar esses Às vezes, medicamentos. com membro fantasma, você utilizava ele, né? Isso. E para aliviar a dor, começaram a usar. E aí, propagandas intensivas sobre a melhora. Hoje vive-se uma crise, porque esse medicamento é derivado do ópio. E causa dependência. E causa dependência, né? Então, esse é um cuidado que se tem que ter. E o outro positivo em relação à legislação brasileira e aos técnicos brasileiros foi um medicamento para TDAH, que também era causa dependência. No Brasil não tem. Né? Jovens, a pílula do conhecimento, a pílula da melhora aqui. Lembra o nome dele? Sim, Aderal. Aderal. Nos Estados Unidos foi usado... Nome comercial. Nome comercial, tá. Aderal. Mas é uma anfetamina. É uma anfetamina e que foi colocada no mercado e vende-se, e hoje cria-se, tem-se um problema de saúde pública pelo uso desses medicamentos. No Brasil, não. No Brasil, para TDAH, foi um outro medicamento que é muito conhecido, mas que é extremamente rígido a prescrição, Perfeito. Que é a Ritalina. Né? Então, nos Estados Unidos, tivemos esses exemplos e aqui no Brasil, não. E mostrando como os mecanismos de controle são importantes, nos Estados Unidos não foi permitida a talidomida. E aí eles não tiveram casos das malformações que o Brasil e a Europa tiveram. Então, que coisa. O que se resume disso? É uma grande perspectiva, só que tem que estudar. Para a gente só finalizar, professor, existe uma perspectiva de tempo, de quanto tempo deve durar esse estudo e qual que é o processo? Aí a Anvisa tem que aprovar? Como é esse processo dessa pesquisa? Isso, então a pesquisa normalmente são 3 fases. Né? Ela foi autorizada para desenvolver a primeira fase, às vezes varia de 1 ano, 2 anos. Então essa com os 5 pacientes é a primeira fase ainda. A primeira fase, tem mais, porque essa é só para ver se não, desculpe, Sim. É para ver se não causa efeito negativo, se não faz mal. Depois que vai ser visto a eficiência, a eficácia, qual a dose máxima, a dose mínima, então é a outra fase, que deve levar mais tempo. Mas normalmente entre uma fase e outra, depende, mas é 1 ano, 2 anos para cada uma dessas fases. E aí depois tem um acompanhamento de pós-aprovação, que leva mais um tempo, que é a vigilância posterior desse medicamento. Então podemos estar falando aí de 10 anos pelo menos. Eu diria no mínimo uns 5 anos. Porque às vezes o clamor e os resultados são muito bons, pode ser que acelere, né? Mas no mínimo uns 5 anos. Que coisa. Tá aí. Bom, toda segunda, então, tem esse papo esclarecedor com o professor Everson Krum aqui no nosso Pode Ter. Professor, boa semana, obrigado, até segunda-feira que vem. Obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado a você que esteve conosco, amanhã eu espero você aqui no Pode Ter. Até lá.